Estratégia do Dia, o podcast original da Bloomberg Linha. É muito provável que você conheça alguém que mora ou que já morou no Canadá. É o mesmo caso da Irlanda, todo mundo conhece alguém. E se você tá pensando, não, pior que não conheço, é porque você não deve conhecer muita gente e você tá sozinho aí no Canadá. E por que eu tô falando disso? Porque o Canadá tá prevendo a saída de 2,4 milhões de estrangeiros, mas tem um desafio aí no meio dessa história, que é o de executar esse plano. Então bora entender o que tá rolando num dos principais destinos dos brasileiros. Não se esqueça de comentar aqui a música que você estava escutando antes do episódio começar e também confira a nossa playlist exclusiva, a Trilha do Dia, montada por músicas que antecederam o episódio dos ouvintes. O Léo de Social Media tá atualizando a playlist todos os dias enquanto eu tô de férias e eu ouvi dizer que tem uma música dele ali no meio, tá? Se você ver Krupinski alguma hora, saiba que é do Léo. Bora começar. O plano do primeiro-ministro Justin Trudeau para resolver a questão da imigração no Canadá depende do maior êxodo de pessoas desde pelo menos a década de 1940, uma meta que muitos economistas duvidam ser viável. Frear o crescimento populacional recorde exige que 2,4 milhões de residentes não permanentes deixem o país ou mudem de status nos próximos 2 anos, isso de acordo com as projeções do governo, que também prevê 1,5 milhão de novas chegadas temporárias durante o período. A perda líquida projetada de cerca de 900 mil estudantes internacionais, trabalhadores e outros residentes não permanentes equivale a um pouco mais de 2% da população atual do Canadá. Para você ter uma ideia, isso é equivalente a 2% da população do Canadá, eu não tenho nenhuma analogia para isso. O novo plano, no qual a população total está prevista para encolher ligeiramente, considerando todos os fatores, representa aí uma reversão drástica em relação ao boom populacional que sobrecarregou o mercado de habitação, o mercado de trabalho e também os serviços públicos. Antes um defensor da imigração em massa, Trudeau recuou em meio à opinião pública cada vez mais negativa sobre o tema e os números fracos de intenções de voto para o seu partido liberal. Porém, para que seu plano funcione, um grande número de pessoas, vai precisar deixar o país quando seus vistos temporários expirarem. Somente em 2025, o governo projeta que 1,3 milhão de residentes não permanentes vão perder seus status. Isso é mais que o dobro de qualquer ano anterior. A grande maioria deverá sair do país, embora o governo tenha reservado cerca de 158 mil vagas para residência permanente para eles, e outros podem obter outro visto de residente não permanente. A gente vai entender que existe uma grande desconfiança em relação a esses cálculos. Ao contrário do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, o governo de Trudeau simplesmente não anunciou planos públicos para deportações em massa. O que acontece é que o primeiro-ministro progressista não deve adotar essa rota, embora ele tenha prometido reforçar a segurança na fronteira para afastar a ameaça tarifária de Trump sobre imigrantes sem documentos que entrem nos Estados Unidos, que é atualmente um problema relativamente pequeno na travessia pelo norte. O economista Henry Lochin diz assim: é altamente improvável que o governo consiga um declínio populacional porque o nível de saídas que estão projetando não é realista. E não só isso, o governo do Banco do Canadá, Chief Macklin, também levantou dúvidas, afirmando que há incerteza sobre o quão rapidamente essas coisas acontecem. E muita gente tem se manifestado sobre essa questão. Grupos de estudantes e trabalhadores estrangeiros vêm realizando protestos por todo o Canadá, exigindo o direito de permanecer no país. Em Brampton, em Ontário, que é um dos principais destinos para imigrantes indianos, manifestantes montaram acampamentos contínuos, entoando a frase "bom o suficiente para trabalhar, bom o suficiente para ficar". Eles também estão segurando cartazes com frases como "caminho justo para residência permanente". E bom, caso os residentes não permanentes não consigam fazer a transição com sucesso para a residência permanente ou para a obtenção de um novo visto temporário, eles podem optar por solicitar asilo ou tentar permanecer sem autorização. O Canadá já observa aí um aumento nos pedidos de asilo entre estudantes estrangeiros e não tem controle sobre o número de imigrantes sem documentos. O Departamento de Imigração, Refugiados e Cidadania do Canadá afirmou que não há números precisos sobre pessoas sem documentação, mas citou estimativas acadêmicas que variam entre 20 mil e meio milhão. É tipo a previsão do tempo quando fala que a mínima é de 18 graus e a máxima é de 32, né? E a Agência de Serviços de Fronteira do Canadá afirmou que os estrangeiros precisam respeitar as condições de sua entrada e partir ao final do período autorizado. Quando toma conhecimento de alguém que não o fez, a agência pode buscar uma ordem de exclusão que os obriga a sair e os impede de retornar por 1 ano sem autorização por escrito. Até novembro, a agência havia emitido ordem de remoção por não conformidade com o visto para menos de 4 mil cidadãos estrangeiros neste ano, números que estavam aproximadamente alinhados aos dos 2 anos anteriores. E é isso, eu vou ficando por aqui, muito obrigado pela audiência de vocês, lembrando que nesse momento eu estou de férias, mas não deixem de interagir aqui, comentem a música que vocês estavam ouvindo antes do episódio começar, e até o próximo episódio. Tchau, tchau!